Nós estamos tratando, evidentemente, da notícia mais forte no final da tarde hoje, que foi o aumento na taxa básica de juros, mas há uma série de importantes acontecimentos que têm impacto na vida econômica. Nós vamos abordar pelo menos dois deles agora, nessa sequência, e continuamos, no fundo, a mesma conversa. Para onde vai a economia brasileira em função da política? A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou isso há poucos minutos atrás, o texto base da regulamentação da reforma tributária. Agora, esse colegiado, a CCJ, analisa os destaques do texto. Os detalhes a gente traz a você ao vivo de Brasília com o nosso repórter Pedro Teixeira. Pedro, boa noite. Tudo bem, William? Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. A CCJ aprovou de forma simbólica o texto base da regulamentação da reforma tributária. É bem verdade que depois de uma sessão longuíssima aqui no Senado, o senador Eduardo Braga, que é o relator da regulamentação aqui na casa, acatou uma série de modificações no texto que estava sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Mesmo assim, os senadores ainda estão fazendo alterações no texto base. Depois da aprovação dos principais pontos de regulamentação, eles fizeram as seguintes mudanças, viu, William? Retiraram do imposto seletivo, chamado imposto do pecado, um imposto maior para itens que não são benéficos à população, armas e também bebidas açucaradas. Eles também aprovaram dois destaques que incluem saneamento e medicina veterinária na lista de serviços com alíquota reduzida a 60%. Ainda tem dois destaques para serem votados para concluir esta votação da regulamentação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. O texto será analisado a partir das 10 horas da manhã no plenário do Senado. E a expectativa, conversando com alguns senadores aqui, William, é que eles ainda façam algum tipo de modificação no plenário do Senado, o que faz com que a expectativa ali daquela alíquota final para o imposto, que em determinado momento ficou numa expectativa ali do Ministério da Fazenda entre 25,5% a 26,5%. Com essas alterações, essa alíquota final pode ficar um pouco maior. O texto, depois que aprovado aqui no Senado Federal, terá que voltar para a Câmara dos Deputados, porque os senadores fizeram importantes alterações por aqui. Volto com você, William. Obrigado, Pedro. Na verdade, ninguém sabe quanto vai ser essa alíquota. A gente já trouxe especialistas vários aqui, nenhum se arriscou em dizer quanto vai ficar no final. Pessoal, essa reforma tributária é evidentemente uma pauta prioritária, não só para o governo, é a pauta prioritária unânime de todos os setores econômicos no Brasil. Agora, enquanto ela está na situação que vocês acabaram de ver do Pedro Teixeira, há uma outra pauta prioritária, que é a aprovação do já mencionado pacote fiscal. Isso aí está em compasso de espera. Foram, enquanto isso, aprovados nos últimos dias projetos que elevam a dívida pública, portanto, pressionam a inflação. O Daniel Rittner tem os detalhes, Daniel. William, o que a gente quer mostrar aqui é como o Congresso está aprovando aqui, nesse dezembro natalino, alguns presentes que vão parar nas nossas contas, direto ou indiretamente, seja por tarifas que a gente paga, seja pelo orçamento. E aí a gente vai mostrar começar por um projeto de renegociação da dívida dos estados, que foi aprovado hoje na Câmara, ainda tem que voltar para o Senado, de onde tem origem, foi modificado na Câmara, e com a renegociação das dívidas, principalmente de 4 estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás, vai haver uma transferência ali da conta de 44 bilhões por ano dos estados para a União, mudando a sistemática da cobrança de juros da dívida dos estados com a União. A gente faz uma pausa para lembrar que, pela primeira vez na história, os subsídios ao setor elétrico, o orçamento aprovado ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica, passaram de 40 bilhões de reais. São 41 bilhões de reais praticamente em 2025 que serão cobrados nas nossas contas de luz, todos os consumidores residenciais, industriais, de comércio, para subsidiar uma infinidade ali de segmentos que gozam desses benefícios. E aí a gente pula para amanhã, já está na boca ali para ser aprovado, última votação decisiva no Senado. Amanhã no plenário tem 2 temas em análise.
reforma tributária e o marco legal das eólicas offshore. Construir usinas eólicas em mar aberto. É um projeto que dizia respeito a isso. Aí a Câmara aprovou um monte de jabutis. Esses jabutis foram integralmente mantidos pelo Senado. O texto já passou na comissão. Amanhã vota no plenário, criando 25 bilhões por ano a mais de subsídios que vão direto para as tarifas de energia elétrica. Christopher Garman, quando você toma ciência do noticiário que vem de dentro do Congresso e junta com o que você, no primeiro bloco do programa, falava a respeito de que maneira que o ambiente político impacta na economia, como é que você prossegue pensando? Olha, eu acho, em primeiro lugar, quando a gente olha a aprovação dessas medidas, é um sinal de insatisfação muito grande dentro do Congresso. Acho que vocês no programa têm discutido isso várias noites, mas tem uma enorme insatisfação no Congresso sobre as regras de distribuição de emendas parlamentares, né? Eles estão tentando pressionar o governo para liberar as emendas, dado a decisão do Supremo. E, num contexto de insatisfação, a capacidade do governo controlar a aprovação de projetos que talvez não vão na direção que a equipe econômica gostaria, né, que defende interesses específicos para as custas do consumidor, a probabilidade desses tipos de projetos avançarem aumentam. Acho que se você pega esses 3 itens aí, né, o Palácio Planalto, a equipe econômica estava trabalhando contra certos contornos desses 3 itens que o Daniel acabou de listar. Então, isso é assim, a foto de hoje. Aí você junta com uma projeção futura, que nós vamos viver na economia brasileira a repercussão de juros mais altos, um câmbio mais valorizado, que tende a trazer mais inflação aqui e pressionar os índices de aprovação do presidente Lula e do governo. Então, quando essa queda acontecer, e aí a preocupação eleitoral realmente entra em vigor, aí nós podemos ter decisões do governo que podem, com cunho eleitoral, minar o ambiente de negócios ainda mais. É por isso que eu acho que o que preocupa do nosso ponto de vista, e nós na Eurásia, a gente tem trajetórias de 6 meses e 2 anos. A gente acabou de soltar uma análise com uma visão mais negativa na nossa perspectiva dos próximos 2 anos, porque daqui para frente a pressão eleitoral só vai crescer. E as decisões do governo vão ter com cunho mais eleitoreiro, né? Então, esse tipo de ambiente e medidas como essa só tende a se aprofundar. A pergunta é o grau que isso pode acontecer. E acho que muito vai depender do tamanho da deterioração da aprovação do governo nesses próximos 6 a 8 meses. Caio. Bom, Tudo depende do grau. Sim. Esse pacote, acho que ele traz algumas premissas. Primeiro que é uma falácia que o Congresso Nacional é fiscalista, né? O Congresso Nacional defende corte de gastos do Executivo, mas quando e esse é o segundo ponto, para ser permeável a interesses privados, principalmente, que é o caso dos subsídios da energia, ele é muito suscetível a lobbies empresariais e do setor privado. E segundo, e terceiro também, quando o Congresso olha para o lado e vê o governo gastando, ele vai falar, vou gastar também, eu tenho carta branca para gastar. Né? O compromisso fiscal, ele é um compromisso de 3 poderes, né? Não é um compromisso só do Congresso, nem um compromisso só do Executivo. E no que se refere à sua pergunta, sim, a tendência, o governo Lula, o Lula 3, ele começou com a PEC antes de assumir, que deu uma liberalidade de 200 bilhões. Se a gente pegar, acho que praticamente todos os presidentes eleitos, inclusive o Lula, né? Inclusive a Dilma, desde 85, 89, a agenda inicial era uma agenda restritiva, né? Uma agenda de corte de gastos, né? E o Lula 3 desviou e inverteu essa lógica. E aí a tendência é cada vez gastar mais, expansionismo fiscal, pelo governo e pelo Congresso também. Você soltou uma expressão ontem aqui no programa, Thaís, que causou certa comoção até, quando você falou de liderança difusa. O Christopher acaba de reiterar um pouco essa noção de liderança difusa, quando ele diz, no ambiente político desses, não há controle, na verdade, sobre o que o Congresso pode fazer, que fere as próprias, digamos, propostas da equipe econômica. A equipe econômica lutou contra esses 3 pontos que o Daniel citou. E isso passa. Como é que está indo essa reforma tributária, aliás?
William, essas mudanças de última hora mostram que ela também está extremamente permeável ao interesse privado, né? O Congresso Nacional está fazendo o que ele bem entende, William, na reforma tributária e em tantas outras coisas. Só viu o que aconteceu nesses últimos 2 dias, a quantidade de pauta que passou lá, até de voto impresso os caras estão fazendo a aprovação. Então, assim, como não tem liderança, como não tem projeto, não tem missão. Portanto, fica a missão de cada um, a missão de cada grupo, né? E o preço que vai corrigir essa liderança difusa ou essa falta de missão, essa falta de coordenação, é o que está acontecendo nos ativos financeiros. É o dólar a R$6, é uma expectativa. Não tem como o Brasil continuar crescendo com um juro real que pode bater 2 dígitos. O juro real vai chegar a 9% no Brasil. Juro real. E pode ser mais, porque o juro vai continuar subindo. Então, eu fico me perguntando o seguinte, quando eu falei de cegueira do governo, eu estou falando de surdez do Congresso Nacional, porque dia sim, outro também a gente está falando isso. A sociedade está falando isso. E não adianta, eles não atendem, eles estão fazendo exatamente o que eles bem entendem, sem dar bola para o que é a prioridade do país. O negócio do pacote fiscal... dependendo de como ficar, é melhor até esperar. Se for para fazer uma mudança muito radical, é melhor deixar passar para o ano que vem e não deixar degringolar, porque já não foi bom. Ainda vai deixar degringolar? Daniel, você me pediu a palavra. William, eu só queria reforçar muito esse ponto levantado pelo Caio, pela Thaís, de que a gente vive cobrando aqui o governo, mas o Congresso tem tido uma postura também para lá de esquisita. E o Judiciário também, porque quando o governo mandou o projeto ali, esse pacote de corte de gastos, e falou em limitação dos supersalários, teve união de tribunais espalhados pelo Brasil dizendo que isso vai provocar uma aposentadoria em massa de magistrados. Então o Judiciário também joga muito contra. Só queria concluir dizendo o seguinte, eu não sei até que ponto, por mais que haja supostamente uma responsabilidade de Fernando Haddad, de Simone Tebet, no trato de metas inflacionárias, por exemplo, se Rui Costa consegue ter essa percepção de que sempre você mexe na meta de inflação, você faz a inflação por si só aumentar um pouco. Eu não sei até que ponto Alexandre Silveira não vai olhar para Itaipu e para a Eletrobras e dizer assim, puxa, eu preciso controlar um pouco mais as tarifas de energia que vão disparar. Então, a tentação do populismo ali, eu acho que vai ficar mais forte nesses próximos 2 anos. William, me dá 30 segundos. O Banco Central hoje, no seu comunicado, tem várias palavrinhas lá que a gente fica de olho, né? Tem um termo que eles usaram que eles dizem o seguinte, olha, os riscos inflacionários aumentaram num cenário menos incerto e mais adverso. Um cenário menos incerto e mais adverso. Ok, eles têm certezas do que vai acontecer. Eles têm certeza que está no caminho errado. Christopher, por último, uma boa parte do que vocês têm feito profissionalmente na Eurásia é entender o jogo entre os poderes, sobretudo diante da questão das emendas. Quando, e vocês assinalaram isso várias vezes, nós aqui também, por sinal, assinalamos várias vezes, que uma questão essencial para o Congresso, nem tanto o dinheiro, claro que a questão de dinheiro é essencial para o Congresso, mas também essencial era a questão quem determina as regras no sistema de governo. Lula está no hospital e esperamos que ele se recupere bem e saia logo de lá. Agora, quanto que essa, usando as palavras da Thaís, liderança difusa, torna ainda mais complexo um jogo no qual um poder, o Congresso, decide dizer ao outro judiciário, não se meta? É um jogo, o jogo ficou mais complexo ainda com o presidente na UTI, né, e fora das negociações diárias. Nós temos 2 semanas decisivas, né, que estão chegando, que você tem que resolver a aprovação do pacote de corte de mudanças das regras fiscais, né, que é um passo salutar. Você tem todas essas pautas que o Daniel descreveu, tem que aprovar o orçamento e tem a reforma tributária. E quando o presidente não está diretamente negociando, com uma insatisfação parlamentar devido a uma decisão do Supremo que altera as regras de execução de emendas parlamentares, que aí mexe diretamente na vida eleitoral de parlamentares, é claro que para poder recompensar e
essa insatisfação, você tem que liberar emendas e tem que entregar nessas demandas dos parlamentares nesse curto prazo. Então, o que nós estamos vendo agora é um jogo de chantagem. Você tem lideranças no Congresso dizendo, ó, cobertura curto, não sei se tem votos, mas no fundo o que eles estão negociando, eles estão querendo execução de emendas parlamentares, eles têm várias demandas individuais, seja de encargos ou demandas específicas, que querem ser contemplados, porque eles sabem que eles estão com a faca e queijo na mão, porque o governo precisa aprovar esse pacote de corte de gastos antes do final desse ano. Eu entendo que precisamos evitar que piore, mas se não aprovar essas regras fiscais que têm impacto em reduzir a despesa no ano que vem, o câmbio desvaloriza mais, né? As condições financeiras pioram, né? E coloca o Banco Central numa posição ainda mais difícil. Então eu acho que aprovar esse pacote de corte de gastos é importante. Eu acho que a liderança no Congresso querem fazer isso, mas eles querem extrair benefícios. E nesse meio termo, né, interesses corporativos em itens como o Daniel acabou de escrever, acabam prevalecendo mais.